E a palavra de Deus, hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais. Eu quero falar hoje sobre os princípios de um lar feliz. Vamos ver isso comigo? Os princípios de um lar feliz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 128. Salmo 128. Nós estaremos lendo juntos esse texto. Como os irmãos vão ficar mais assentados do que eu, vamos colocar em pé, vamos ler esse texto. Você que está em casa também, acompanhe a leitura. E os irmãos que vão ouvir a palavra aqui, depois que vocês possam compartilhar esse texto com outras pessoas. Como é que você vai fazer isso? Entrando na página da igreja, acessando a página da igreja, vai ficar gravada essa mensagem para que outras famílias sejam abençoadas. Quem quer ter um lar feliz aqui? Todos nós, não compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas no nome do Senhor Jesus. Vamos ler esse Salmo 128 juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da tua palavra. Esse texto, Deus, é um texto inspirado pelo Espírito Santo. E por isso nós te pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas abençoe as nossas vidas, nossas famílias, ó Deus. Que saiamos cheios do Espírito Santo, cheios do amor do Senhor, cheios da palavra do Senhor, para construirmos um lar melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, um mundo melhor para o louvor da tua glória. Abençoe, Deus, aqueles que estão acompanhando em casa, aqueles que vão ouvir essa mensagem, e ajuda-nos a compartilhá-la com outras pessoas, para que elas possam chegar, ó Deus, essas palavras possam chegar, ó Deus, num número grande de famílias, para que sejam alcançadas e abençoadas pelo Senhor. É o que pedimos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Ontem eu ouvi uma mensagem de um acróstico sobre a palavra pai. Né? E a Arilza, minha sogra, trouxe essa mensagem para os pais dos adolescentes da igreja. Pai, P, proteção. Privilégio, é privilégio ser pai. Viu, Bruno? Ser pai é um privilégio. A, amor. Pai precisa amar o filho. Né? Quem ama, cuida do filho. Então, né, a palavra amor. E quer dizer intercessor. Ela usou a palavra intercessor. Os pais devem interceder para os filhos. Os filhos, às vezes, podem estar longe de Deus, mas não deixem de interceder pelos seus filhos, não. Ou os filhos têm algum problema físico, nós devemos estar orando pela saúde deles. Né? Ou eles não conhecem ainda Cristo, mas nós devemos estar orando para que eles possam conhecer Jesus, o Pai intercessor. Então, estas três palavras, P-A-I, né? Um acróstico da palavra pai, proteção, amor e intercessão. E nós estamos no dia dos pais. O pai marca muito a vida do seu filho, ou positivamente ou negativamente. O pai que ama a Deus vai marcar a vida dos seus filhos de maneira positiva. O pai que não teme a Deus, não anda com Deus, vai marcar a vida do seu filho negativamente. E como é grande a importância da figura paterna no lar. Eu tive meu pai viveu até os 63 anos, eu tive o privilégio de batizar meu pai no hospital. Meu pai teve câncer no fígado, eu preguei para o meu pai, e eu falei, Deus está te chamando, e é tempo de o senhor reconciliar com Deus. Ele reconciliou com Deus, eu o batizei, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez a pública profissão de fé, aceitou a Cristo e foi batizado no hospital. Aquele estava lá no dia, né? Ele chorou como se fosse uma criança, e ainda viveu mais 6 meses testemunhando a sua fé em Cristo Jesus, da sua nova vida.
Então o pai, a figura paterna, é muito importante, né? E eu me lembro daquela música que diz naquela mesa, né? E a gente está sempre sentado à mesa, almoçando, ou jantando, ou tomando café da tarde. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais do que o seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma casa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. A gente lembra. Naquela mesa, quantas vezes nós nos assentamos para conversar com os nossos pais e ouvi-los? E esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo da família, o salmo do pai, o salmo da mãe, o salmo dos filhos, o salmo dos netos. Esse salmo que nós acabamos de ler fala da bem-aventurança de uma família feliz em nosso mundo, em que as famílias muitas vezes são disfuncionais. O Salmo 128 apresenta o perfil da família vitoriosa, bem-sucedida, feliz, bem-aventurada. E além do mais, esse salmo retrata um lar em que o pai, a mãe e os filhos trabalham juntos para concretizar e compartilhar as bênçãos que o Senhor provê. Nós vimos, por exemplo, nessa tragédia que houve lá em Vinhedo, esse avião que saiu de Cascavel. Obrigado, seu galardão está aumentando, hein? Quem der um copo de água fria a um discípulo do Senhor, receberá o galardão do discípulo, não é isso que a Bíblia fala? Deus te abençoe. Então nós podemos perceber o seguinte, né, que essa tragédia, que esse avião que saiu de Cascavel, né, Paraná, para São Paulo, e não chegou no seu destino, mas caiu em Vinhedo, num condomínio ali fechado, né, e a gente pode perceber a história de muitas pessoas ali. E eu fiquei fixo numa história de um pai que foi buscar a filha, né, para passar o dia dos pais com ela. Ela tinha 3 ou 4 anos, não sei, eu acho que 4 anos, né? E ambos, pai e filha, morreram, né, nesse acidente. Então, quantas histórias, né? Quantas histórias, né, nessa viagem, né? E aqui nós podemos perceber que esse salmo fala da família, né? E qual que é a grande ideia desse salmo? Feliz é a família que teme ao Senhor. Vamos dizer isso comigo? Feliz é a família que teme ao Senhor. Vamos dizer isso comigo mais forte? Feliz é a família que teme ao Senhor. E aqui nós temos os princípios norteadores de um lar feliz e de um lar bem-sucedido. E a primeira coisa que nós podemos ver, que um lar feliz, ele tem Deus no centro da vida. Vamos dizer isso? Um lar feliz tem Deus no centro da vida. Veja o que diz o verso 1. Vai aparecer na tela aí, e aí vocês vão ler comigo. Você que está em casa também, leia comigo. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurado, o que é? Feliz, ditoso, bem-sucedido. Então, ninguém, meus irmãos, ninguém é feliz longe de Deus. Ninguém é feliz violando os mandamentos de Deus e desprezando as coisas de Deus. A nossa geração é uma geração impura e profana. Vocês viram lá na abertura das Olimpíadas o quê? O que eles fizeram? Fizeram a Santa Ceia LGBTQIA+E. Desonrando a Deus, desprezando a Deus. Foi a Santa Ceia da blasfêmia. Eles estavam ali diante daquela mesa, mas não para cultuar a Deus, mas para zombar de Deus. O propósito foi atacar a fé cristã, destruir a família, zombar de Cristo e sua igreja. Estavam ali diante da mesa, mas para zombar das coisas de Deus. Esta é uma agenda de gênero, uma agenda anticristã, uma agenda anticristo. Mas a agenda da igreja é a agenda da cruz, é a agenda da família, é a agenda do evangelho, é a agenda daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque feliz é o homem que anda
né, com Deus. Feliz é o homem que anda nos caminhos de Deus. Feliz é o homem que teme a Deus, que respeita a Deus, que honra a Deus. Esse é feliz. Ninguém é feliz zombando de Deus. Segundo Spurgeon, o temor do Senhor é a pedra fundamental de toda bem-aventurança. Jesus, meus irmãos, tem que ser o centro da nossa casa. Que Jesus seja a pessoa mais importante da sua vida, mais importante no seu lar, e que você possa orar dizendo, você que é pai, você que é mãe, que você possa orar dizendo que Jesus seja a pessoa mais importante na vida dos meus filhos. Não existe, meus irmãos, lar feliz sem Jesus. Não existem filhos felizes sem Cristo. Nós existimos para amar a Cristo e para servi-lo. O primeiro milagre, qual é o primeiro milagre que Jesus fez? Quem se lembra aqui? Transformar a água em vinho, aonde? Num casamento em Caná da Galileia. E o que isso significa? Significa que Deus ama a família, que família é o projeto de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos de Deus, meus irmãos, são abençoados. Os caminhos de Deus, nós devemos trilhar por eles, porque ninguém é feliz andando na contramão da vontade de Deus. Mas o segundo princípio de um lar feliz é ser diligente no que faz. Veja o que diz o verso 2. Vamos ler comigo? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Deus honra o trabalho das nossas mãos. O trabalho não é maldição. O trabalho é uma bênção de Deus. Agora, quando a gente olha assim, neste mundo, por exemplo, qual que é o dia mais odiado pelas pessoas? A segunda-feira. Por quê? Porque é o dia de voltar para o trabalho. Qual que é o dia mais amado que as pessoas falam? Sexta-feira, quando sextou. É o dia que as pessoas, vou tomar cerveja, vou para a balada, vou para a noitada, vou ter o final de semana sem trabalhar. Mas, meus irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus. Se a gente não tivesse trabalho, a gente não tinha o pão de cada dia, a gente não construía uma casa, a gente não construía um carro, a gente não construía uma bicicleta, a gente não teria pão na padaria, a gente não teria arroz no supermercado se não tivesse o trabalho. E mente desocupada é o quê? É a oficina do capeta, irmãos. Né? É a oficina de Satanás. Né? E aqui nós podemos ver que quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. O homem feliz não come o fruto do trabalho dos outros, não come o pão da preguiça e nem o resultado do roubo. Eu lembro que o meu primo era caminhoneiro, né? Na verdade ele é até hoje caminhoneiro. Roubaram a Scania dele. Aí levaram ele para o meio do mato, né? E aí ele queria sensibilizar o ladrão, né? E aí falou assim, olha rapaz, eu tenho 3 filhos, eu sou trabalhador. Aí o ladrão da Scania falou assim com ele, olha, não faz nenhum esboço aí não, porque eu estou vendo que vocês estão querendo aqui se livrar, e eu estou aqui para matar. Então fica quieto, depois vocês vão sair aqui desse cativeiro aqui e vão voltar para suas vidas normalmente, né? Aí meu primo falou, não, eu sou trabalhador, você não faz isso não, tem 3 filhos. Eu falei, eu também estou trabalhando. Mas eu tenho 3 filhos, eu também tenho filho para tratar. Mas Deus abençoa o trabalho fruto do roubo? De sequestrar os outros? De roubar as coisas dos outros? Deus não abençoa o trabalho que as pessoas fazem de maneira ilegal, desonesta, vã, perversa, maligna. Esse tipo de trabalho é um trabalho perverso. O texto diz aqui que ele come o trabalho de suas mãos e não o trabalho das mãos de outras pessoas. E Paulo chega a dizer, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Os rabinos, meus irmãos, diziam o seguinte, aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Por isso o texto fala assim, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Feliz serás. E o que é feliz será? O contentamento.
A gente tem que agradecer a Deus o pão de cada dia, as vestes que temos, a casa onde nós moramos. Nós devemos agradecer a Deus, nós devemos ter alegria, porque tudo que somos e temos provém do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus pela sua provisão. Sabe quantas bilhões de pessoas existem no mundo, Rayane? Sabe quando? 8 bilhões de pessoas. Já pensou, seu geral, 8 bilhões de pessoas comendo arroz e feijão? É muita gente, não é verdade? Deus é o Deus provedor, meus irmãos, porque em Deus nós existimos, nós nos movemos e nós vivemos. Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia chega a dizer para aquele que teme ao Senhor o seguinte: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está conosco, meus irmãos, e Deus abençoa as obras das nossas mãos. É Deus a quem abençoa o seu trabalho, abençoa o seu lar, e que você possa apresentar as suas mãos para Deus, dizendo: Senhor, me dê força para o trabalho, abençoa as obras das minhas mãos, e que tudo que eu fizer com essas mãos, eu possa fazer para a glória do teu nome. Meus irmãos, quando eu quebrei o pé, eu pedi a Deus: Senhor, me dê força dos meus pés, não quero ficar aleijado, não. Eu quero ter os meus pés, Senhor, não para correr das Olimpíadas, não. Eu quero ter os meus pés em pleno funcionamento para correr atrás das almas e pregar o evangelho, para que as famílias possam ser abençoadas. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar o quê? A toda criatura. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não é isso que a Bíblia diz? Então que nós possamos usar os nossos pés, usar a nossa inteligência, usar as nossas mãos para o bem, para construir vidas e para abençoar esse mundo. Que Deus nos abençoe. Por exemplo, você está sentado, acomodado nesse banco aí, né? Mas alguém fez esse banco, não foi? Alguém construiu. Trabalho de um carpinteiro, de um marceneiro. A casa onde você mora, um trabalho de um pedreiro. A energia que chegou na sua casa, o trabalho do eletricista. A água que chegou na sua casa, o trabalho de um engenheiro hidráulico ou de um encanador. Olha como o trabalho. Às vezes você chega na sua empresa onde você está trabalhando e para chegar tem que ir de ônibus. Trabalho de um motorista. Olha que bênção. Ou se você tem o carro, ou a moto, ou de bicicleta, ou se vem a pé, é a bênção de Deus sobre a sua vida. O do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Louvado seja Deus. É Deus que abençoa o nosso futuro, é Deus que muda a nossa sorte, é Deus quem nos faz crescer e prosperar para o seu louvor e para a sua glória. Deus está conosco. E Deus está nos sustentando na caminhada da vida. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, terceiro princípio de um lar feliz é viver bem em família. Veja o que diz o verso 3. Vamos ler comigo? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Deus não fez o homem para viver sozinho. Viu, Bruno? Olha que benção. Gabriel, né? É isso mesmo? Nome de anjo, né? Gabriel. Deus não fez o homem para viver sozinho na solidão. Quem casa dá a Deus a solidão. Eu era feliz antes de casar porque eu conhecia Jesus. Mas depois que eu casei, eu fiquei mais feliz, né, amor? Olha que benção. Porque casamento é bênção de Deus, gente. Olha bem. A Bíblia diz assim, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas pastor, eu casei e não dei certo. Mas aí foi um acidente. Mas Deus fez você para viver bem em família. Deus fez o seu casamento. E quem quer atrapalhar o seu casamento? O pecado, a dureza de coração, o diabo, o mundo, as trevas, as drogas, os vícios. Nós devemos orar pela família, meus irmãos. A esposa é comparada aqui à videira frutífera, não como espinhos ou cardos. Marido e mulher estão crescendo
e espalhando a glória de Deus no mundo. Mas pastor, como isso? Olha, quando o casal tem filhos, nós não somos a imagem e semelhança de Deus? O seu filho vai ser a imagem e semelhança de quem? De Deus também, ó. E com isso vocês estão espalhando no mundo a glória de Deus. Marido e mulher não podem viver como cachorro e gato. Você já viu briga de cachorro e gato? Marido e mulher não podem viver assim. Eu sempre falo assim, quando marido e mulher dormem brigados, um virado para o canto da parede, o outro virado para o outro canto da parede, e os dois bufando, o capeta dorme no meio. Satanás dorme ali. Por quê? Satanás não quer a sua felicidade, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Então, marido e mulher têm que viver em harmonia, em paz, buscando a paz de Deus. Meus irmãos, a Lei Maria da Penha resolve o problema do casal? Resolve? Não. Eu fiz direito e a minha dissertação foi a efetividade da Lei Maria da Penha, né, do combate à violência doméstica. Mas na prática, meus irmãos, a gente vai na delegacia da mulher, está lá, faca, porrete, facão, punhal, está tudo lá. Briga de marido e mulher. Mas veja bem, quando tem um amor no coração, isso não vai acontecer. Aquele que teme ao Senhor e anda no Senhor, ele vai querer que o seu lar seja um pedacinho do céu na terra. Quem veio para destruir a sua vida é Satanás. Quem veio para destruir os seus sonhos, o seu casamento é o diabo. E por isso nós devemos orar pela família. Porque a família, meus irmãos, é a instituição mais atacada na face da terra. Pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. E é por isso que nós devemos orar por marido e mulher. Os filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Nós devemos orar pelos filhos. Em outras palavras, seus filhos são canais de bênção, a roda da tua mesa. Porque o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Eu tenho orado por muitos pais e muitos filhos que estão nas drogas. E é triste ver um filho no crack. É triste ver um filho dependente da bebida alcoólica. Nós devemos orar pelas famílias para que os nossos filhos sejam bênçãos. Nós não queremos, meus irmãos, que os nossos filhos estejam nas drogas, nas orgias, na prostituição. Nenhum pai quer que a filha seja prostituta. Nenhum pai quer que o filho seja um alcoólatra. Nenhum pai quer que o filho seja um drogado. E é por isso que nós devemos orar pelos nossos filhos. Porque nenhum sucesso na vida, meus irmãos, compensa o fracasso familiar. Eu fico pensando assim, o fracasso familiar, às vezes pode ser como aquele avião que vai caindo, vai rodando no ar, rodando até esborrachar e não sobrar ninguém. E é por isso que nós devemos orar pela família, para que a nossa família, né, tenha um voo que possa chegar no seu destino, que possa chegar até o final. Quando eu casei com a Kelly, eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero casar para separar. Foi a oração da minha mãe. Minha mãe viveu 40 anos ao lado do meu pai. E ela fez essa oração. E eles viveram até o final. Hoje eu completei no dia 31 de julho deste ano, né, 25 anos de casamento. Chegamos aqui. Não porque somos bons, é porque Jesus nos sustentou. Se não fosse Jesus, na nossa história, na nossa vida, nós não tínhamos chegado até aqui. Se não fosse Jesus presente na nossa casa, o nosso casamento tinha acabado. Mas Jesus nos fortaleceu e chegamos e completamos 25 anos. E queremos ir até o final. Tenho 2 filhos. Ora a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Para que eles sejam canais de bênção das mãos do Senhor. Sejam com rebentos da oliveira a roda da mesa. E eu digo para eles, vocês precisam amar Jesus mais do que os seus pais. Mais do que o
os seus planos, mais do que o sucesso no trabalho ou na escola, você precisa amar Jesus acima de tudo. Mas pastor, o meu filho hoje não está na igreja. Não desiste de orar pelo seu filho. Ah, pastor, meu filho está nas drogas. Não desiste de orar pelo o seu filho para que possa ser liberto. Ah, pastor, né, o meu marido ainda não é crente. Não desiste de orar pelo seu marido. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista do seu lar. Porque nós devemos estar vivendo em harmonia em família. E devemos clamar isso de todo o nosso coração. O quarto princípio de um lar feliz, meus irmãos. O quarto é aguardar o futuro com esperança. Vamos ler o verso 5 e 6, todos juntos? Todos juntos? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A casa de Deus, meus irmãos, é uma bênção para a nossa casa. Não deixe de criar os seus filhos na presença de Deus, não, na igreja não. Traga os seus filhos com você. Hoje meu filho tem 16 e a minha filha tem 18 anos. Estão na igreja. Nós saímos, viemos aqui para a congregação, eles estão lá na igreja. Meu filho toca no Ministério Louvor. Minha filha também trabalha e hoje ela está ministrando para as crianças. E é tão bom ver os filhos na presença do Senhor. Traga os seus filhos para a casa de Deus. A nossa casa é uma bênção para a casa de Deus. Que a sua família seja uma família forte. A bênção que flui da presença de Deus chega no marido, na esposa, nos filhos e nos netos. Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, a bênção não é apenas viver muito. Não adianta viver muito, mas viver longe de Deus. A bênção aqui, meus irmãos, é muito mais do que isso. É viver para ver os filhos dos filhos andando nos caminhos do Senhor. Quem quer viver para ver os filhos dos filhos andando nos caminhos do Senhor? Olha que bênção, viver muito para isso. Viver muito andando nos caminhos do Senhor. Viver muito para ver a igreja crescendo e se multiplicando, o reino de Deus avançando, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as futuras gerações. Não é isso que diz o Salmo aqui, ó? Olha o que o Salmo diz aqui, ó. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas o quê? A prosperidade de Jerusalém durante o dia de tua vida. Veja o quê? Vejas os filhos de teus filhos. Os filhos de teus filhos. Vê os netos. E quem sabe até os bisnetos. É viver, meus irmãos, para ver os filhos e netos na presença de Deus. É viver muito para ver o progresso do reino de Deus. O avanço do reino de Deus. E aí o texto diz, paz sobre Israel. O que é paz? Paz é bem-estar. É bem-estar consigo mesmo, bem-estar com o próximo e bem-estar com Deus. Paz sobre o povo de Deus, paz sobre Israel. Hoje o Israel de Deus é a igreja. E Jesus nos deixou a sua paz. Ele falou com os seus discípulos, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tem coisa melhor do que paz? Não tem nada melhor do que paz. Eu conheci uma menina que era filha de um fazendeiro, muito rico em Governador Valadares, mas ela não tinha paz. O pai tinha dinheiro, o pai era vereador, o pai era fazendeiro, o pai tinha tudo, o pai deu a melhor escola em Governador Valadares, mas essa menina entrou para o quarto, deprimida, desesperada, e pegou o revólver 38 do seu pai e atirou no ouvido. Não tinha paz. Não tem nada melhor do que paz. E a paz verdadeira só Cristo pode dar. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. A Bíblia diz que Jesus destruiu a parede da inimizade que estava no meio. E a Bíblia diz que quando Jesus bradou na cruz, tetelestai, tudo está comprado, tudo está pago, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E a Bíblia diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que separava Deus do seu povo, foi destruído na morte de Jesus.
Agora nós temos acesso a Deus. É por isso que Deus aceita o nosso culto aqui nesta noite, porque Jesus derrubou a parede da separação, o véu foi rasgado e agora nós temos acesso à presença de Deus. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida. Como é que nós vamos viver neste mundo, no século 21, no ano 2024? Como é que nós vamos viver? Vivendo na presença de Deus. Não existe homem feliz, pai feliz, mãe feliz, filhos felizes, longe de Deus. Ande com Deus, ame a Deus, tema o Senhor, ande nos seus caminhos, viva em comunhão com Deus, vive em paz com Deus. Como é que nós vamos viver? Trabalhando com afinco, fazendo o melhor com os nossos dons e talentos. Trabalhe para Deus, sirva ao Senhor. Jesus fala assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Sirva na igreja, sirva no grupo de oração, sirva no ministério de louvor, sirva no seu trabalho, e que você possa trabalhar para o Senhor, porque quem não trabalha, dá trabalho, e nós devemos trabalhar, e que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, para que possamos sempre viver, sempre construindo um mundo melhor, na presença de Deus e para a glória do Senhor. Mas em terceiro lugar, vive em harmonia. Quem sabe você está brigado com o seu marido, peça a Deus a bênção da comunhão. Quem sabe você, pai, que está brigado com o seu filho, ou com a sua filha, a Bíblia diz que os pais têm que converter o coração aos seus filhos, e o coração dos seus filhos tem que converter o coração dos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os pais precisam reconciliar com seus filhos. Não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, não existem maridos perfeitos, não existem esposas perfeitas, e é por isso que nós devemos viver em harmonia, pedindo a Deus a graça, para que possamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu na terra. Mas quando a gente está brigado, está com o coração machucado, sabe o que a gente faz? Esse lar é um inferno. Este lugar aqui eu não quero viver. Peça a Deus paz na sua casa, não deixe que o diabo possa destruir o seu casamento, a sua família, a vida dos seus filhos. Lute pelo seu casamento, lute pela vida dos seus filhos. Por mais rebeldes que eles sejam, não desista de orar pela vida dos seus filhos, não desista de orar pelo seu lar. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos cultivando o jardim do Senhor, cheio de esperança, cheio de fé? Porque o Senhor Jesus, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Será que tem alguma coisa grande demais para o Senhor? Será que tem alguma coisa que seja impossível para Deus, que Deus não possa fazer? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus, meus irmãos, é aquele que faz milagre. E Ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. Jesus é aquele que faz milagres para trazer paz ao coração das famílias. Jesus é aquele que traz saúde ao corpo que está ferido, como limpou a pele dos leprosos. Jesus é aquele que multiplica pães e peixes para alimentar a multidão. Jesus é aquele que abre os olhos dos cegos para que ele possa ver a luz. Jesus é aquele que faz o paralítico andar para que ele possa andar nos caminhos do Senhor. Jesus é aquele que faz o mudo falar para que ele possa falar das coisas de Deus. Jesus é aquele que faz o surdo ouvir para que ele possa ouvir a voz do Deus eterno. Louvado seja Deus. Que o Senhor esteja fazendo grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, e que o seu lar seja feliz para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Kelly vai estar tocando uma música aqui, que eu gostaria que você pudesse colocar a sua vida, a sua família. Só Deus sabe o tamanho da sua dor, da sua dificuldade. Eu gostaria que você apresentasse tudo nas mãos do Senhor. Coloque os seus filhos, você que é pai,
Que o Senhor esteja abençoando o seu lar. Você que tem algum problema no relacionamento com seu pai, ou com seu marido, ou com a sua família, coloque tudo nas mãos do Senhor. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oremos. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a nossa casa, Senhor, nosso lar. Que nós possamos, ó Deus, assentar à mesa, Senhor, em família. Ó Deus, não para brigar ou discutir, mas para compartilharmos o Evangelho do Senhor. Toca, Senhor Deus, em cada coração, em cada vida. Se alguém entrou aqui, ó Deus, com o seu coração machucado, dolorido, que o Senhor esteja sarando essa família em nome de Jesus. Se nós temos aqui um pai desviado dos caminhos do Senhor, que o Senhor esteja salvando, transformando e libertando esse pai para o teu louvor e para a tua glória em nome de Jesus. Ó Deus, as famílias que estão quebradas, destruídas, ó Deus, que o Senhor esteja reconstruindo novamente em nome de Jesus, para que tenhamos famílias fortes, felizes, bem-sucedidas na presença do Senhor. Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor, desde Sião, para que possamos ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de nossa vida, e que possamos ver os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, e que a paz de Deus, a paz sobre Israel, a paz sobre a igreja possa reinar na nossa vida. Ó Deus bendito, faça o teu milagre, Senhor, faça grandes coisas em nós, por nós e através de nós. Que Satanás, ó Deus, não tenha vantagem sobre nós, mas que ele seja destruído, vencido, derrotado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus seja a pessoa mais amada, mais respeitada, ó Deus, no seio do nosso lar, da nossa família. Ó Senhor Jesus, faça esse milagre, o milagre da salvação, pois sabemos que o Senhor é a nossa paz. O Senhor é aquele que quebrou a parede da separação, a parede da divisão, e o véu foi rasgado de alto a baixo para nos reconciliar com o Senhor. E que nesta noite, Deus, vidas possam se reconciliar com o Senhor, vidas sejam transformadas, curadas e saradas pelo sangue de Jesus vertido da cruz do Calvário. Que o teu Santo Espírito, que foi derramado no dia de Pentecostes, possa ser derramado sobre a tua igreja hoje, sobre cada família. Ó Espírito Santo, toque em cada coração, pois sabemos que só o Senhor pode realmente transformar vidas, regenerar vidas, consolar os corações e trazer vida à nossa vida. E é o que nós te pedimos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo, do Espírito Consolador, do Espírito Vivificador, seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, E nós teremos uma confraternização agora, depois do culto. Gostaria que os irmãos estivessem indo para o salão social da nossa igreja, e nesse dia especial, dia dos pais, dia da família, nós estaremos, participando de um caldo, já que a noite é fria, e que possamos ter um domingo maravilhoso, e de comunhão também uns com os outros. Então vamos para o salão social, que Deus esteja abençoando. Estarei à porta comentando os irmãos e vamos nos dirigir para o salão social. Todos